Este programa recebe dezenas de e-mails pedindo socorro. Por favor, expliquem o que são essas coisas de que todo mundo fala, mas não consegue dizer o que é. Globalização. O que é globalização? O que é neoliberalismo? Colonização? Exclusão social? Qual é a articulação entre isso tudo? Provocações hoje? Encontrou uma pessoa capaz de responder a esses e-mails. Tan, 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 tan. Como é que está a vida? A vida está terrível. Antigamente, no tempo do Getúlio Vargas, a gente podia pagar uma casa, podia guardar dinheiro. Mas hoje em dia a gente não pode nem pagar uma casa, que dirá guardar dinheiro. A vida está horrível. Sabe que dia é hoje? Dia 24 de agosto. Getúlio Vargas, não sei quantos anos que ele faz de morto. Tem 46 ou 47 anos de morto. 47. Eu só sei dizer que o Getúlio Vargas era ótimo. E o Era João Goulart? João Goulart também. É. Vem cá, isso vai passar na televisão que dia? Adivinha? Amanhã. Terça-feira. Que hora? Ele dá aulas de História da Cultura na USP, na Universidade de Londres. Ele é de origem eslava. Sabe onde ele mora? No bairro antigamente fabril do Belenzinho. Em São Paulo, dizem que isso é um condimento novo no estudo daquilo a que ele tem se dedicado, que é o florescimento cultural e social das cidades de São Paulo e do Rio de Janeiro. Ele é Nicolau Shevchenko. Vamos lá, mestre. O fato de você não descender das elites lhe faz enxergar de outra forma a vida social e cultural brasileira? Eu acho que sim, eu acho que necessariamente é um outro ponto de vista, é um outro ângulo, é uma outra posição. Mas eu acho que é uma diferença que conta, é uma diferença que conta a favor, no sentido em que eu acredito que uma cidade, particularmente uma cidade grande, metropolitana como São Paulo, o que tem de riqueza é justamente essa amplitude de diferença que ela incorpora. Ela incorpora não só com os imigrantes que chegaram em algum momento, mas com os imigrantes que chegam todo dia e que se espalham por todos os cantos da cidade. Cada um traz uma cultura, cada um traz um elemento, cada um traz uma diferença. Eu acho que é da integração e da harmonia e das trocas que essas partes fazem entre si que a riqueza da cidade se constrói e que ela se distribui por todas as suas dimensões. O que vai acontecer então com as grandes cidades brasileiras? Bom, alguma coisa deve acontecer, porque o futuro cada vez mais aponta para as cidades. Há uma situação agora, na passagem para o ano 2000, para um novo século, em que a maior parte da população do mundo passa a ser, pela primeira vez, concentrada nas cidades e não mais nos campos como eram antes. E essa concentração tende a ser muito maior nas grandes cidades do que nas pequenas ou médias de padrão europeu ou de padrão americano. E, em especial, essa concentração vai ser de uma escala máxima na América Latina, onde em 2025, cerca de 85% de toda a população vai estar morando em cidade. O que significa que cidades como São Paulo, Rio, que a essa altura já tem um problema grave de carência infraestrutural, vão estar numa situação absolutamente crítica e é preciso que a gente pense esse futuro com alguma antecipação. Isso é ciência ou astrologia? Não, isso é ciência e ciência da mais rigorosa e, nesse sentido, também da mais preocupante. Vai ter o desastre de uma guerra civil por isso ou não? Se as coisas continuam exatamente no pé em que estão hoje em dia, com o problema de redistribuição de renda, com o problema dessa diferença social que se acentua ao invés de ser abrandada nesse país, por conta de uma política que é altamente concentradora de renda, óbvio que essa situação vai se tornar explosiva, o que nos indica que é preciso de alguma forma mudar isso e mudar no sentido de uma justiça social mais igualitária. Você acha que o poder sabe disso? Parte significativa do poder deve saber disso e é de se preocupar por que essa parte significativa não está fazendo o que lhe incumbe fazer, o que deve fazer, o que eticamente é a única coisa a ser feita. Porque a ganância é que está fazendo tudo isso aí. Uns têm de mais, outros têm de menos, e uns estão passando fome, e os que estão passando fome sabe que o governo pode organizar e não organiza, e começa a fazer quadrilha, começa a fazer o maior roubo aí do país.
Olha, a cada dia que passa, acho que todo o Brasil está desacreditado. Ah, tá daquele jeito, né? Olha, com esses 72 anos de idade, nunca perdi uma eleição. Eu tenho esperança que não vai, não. Vai de cada pior a pior. Mete dinheiro no bolso, vende-te bem. Não compre mal os outros. Corrompe, sê corrompido. Mas não te esqueças do dinheiro, que é com que se compram os melões. Make money. E depressa, depressa, antes que o dinheiro acaba. Em que situação, Nicolau, você usou esse texto de Machado de Assis? O texto é absolutamente impressionante, é fortíssimo no sentido de mostrar a consolidação dessa cultura da ganância. O Machado usou num momento estratégico que foi a transição no Brasil do Império para a República, em que surgiu uma classe de homens novos, que eram justamente esses homens centrados numa espécie de cobiça absoluta de concentração de renda às expensas de quem fosse, particularmente às expensas da população subalterna desse país. E já nessas palavras do Machado se vê a maneira profética como ele percebe que isso só pode dar em catástrofe, que isso vai dar num desequilíbrio tão profundo que aquelas próprias pessoas que sentem que vão criar uma situação de alto privilégio vão se sentir cercadas de insegurança e vão sentir que o seu patrimônio tão cuidadosamente amealhado lhe está cada vez mais sob risco. Você conhece alguém que seja contra Machado de Assis? Durante muito tempo, Machado de Assis foi uma figura considerada suspeita no contexto da cultura brasileira. O atual momento de valorização da obra do Machado, da pessoa do Machado, é coisa muito recente. Quando eu estudei, por exemplo, os professores me passavam essa percepção de que o Machado era uma pessoa sem visão para o problema social brasileiro, que não se preocupava com a condição da população pobre, particularmente com a população negra, sendo ele próprio um homem negro. E, nesse sentido, outros escritores de maior empenho social, de posição mais crítica, seriam mais importantes do que o Machado para ter uma imagem desse país. Hoje em dia se percebe que o modo como o Machado fazia a crítica dele era através de uma ironia muito sutil, muito penetrante, muito corrosiva e muito mais profunda, na medida em que ele pegava a estrutura mesmo do país, ao invés de apenas o momento. Vamos para Gregório de Matos. O caos confuso, o labirinto horrendo onde não topo luz, nem fio amando, lugar de glória onde estou penando, casa da morte onde estou vivendo, voz sem distinção onde eu estou tremendo, pesada fantasia, sono brando, onde o mesmo que toco estou sonhando, onde o próprio que escuto não entendo. 500 anos de Brasil. Dá para pensar que a tragédia social brasileira chegou ao que é, porque sempre foi assim? Eu acho que gente como o Gregório, gente como o Machado, nos ilustram que, de fato, o elemento fundamental para entender esse país é entender esse passado do colonialismo, esse passado da escravidão, portanto, processos de profunda injustiça e que nós herdamos sem ter corrigido de forma alguma. E agora que somos uma república em que a ideia básica é que todos são cidadãos e todos têm participação, se devia fazer a correção desse lapso de justiça social. E, no entanto, isso não é feito. O caso do Gregório é sintomático também de alguém que é capaz de ver que o país gera uma riqueza fabulosa, mas que essa riqueza se esvai nas mãos de uns poucos dentro do país e de uma multidão fora do país. E no país não fica nada, a não ser o trabalho penoso, o sacrifício do trabalho transformado na brutalidade da escravidão. Em realidade, esse grande filósofo Spinoza, quando dizia, se você quiser esquecer o passado, ele volta. Nós estamos voltando praticamente nesse colonialismo ou não? Da maneira mais implacável possível. Mas mais agora... sabida, né? Eles agora têm mais requinte para fazer esse colonialismo, né? Os termos mudaram muito e agora é possível colocar a culpa num agente externo, que seria a globalização, e é um pouco assim como se criou uma espécie de novo bode expiatório. O que há de errado, o que constrói a injustiça, o que produz a desigualdade é esse elemento estranho, esse elemento externo, esse elemento pouco conhecido e que virou uma espécie de palavra guarda-chuva com a qual você procura botar sombra sobre tudo que
na verdade, é a responsabilidade desse processo complexo de grande atraso econômico e de opressão social desse país. E disse, agora é a globalização. E nós, enfim, somos arrastados por essa força maior. O problema é a Argentina. A situação que está acontecendo aqui, pô, tudo começou lá, né? E temos que acreditar, se Deus quiser. Você tem certeza? Não, certeza não tenho, mas é que porque a gente vê pelos jornais aí, pô. Nesse momento em que, de fato, há essa recomposição do mundo numa nova estrutura muito mais internacionalizada, por conta das transformações tecnológicas, por conta das revoluções nas comunicações, com satélites estacionários e a desregulamentação dos mercados, criada pela dupla Reagan e Margaret Thatcher, de fato criou-se essa situação que é chamada de globalização. Então, as grandes empresas se sentiram desprendidas para poderem fazer os seus investimentos de maneira a tirarem benefício de todas as sociedades por toda parte do mundo. Então, vão procurar para colocarem o seu setor produtivo os locais onde os salários são mais baratos e onde os sindicatos estão mais desarticulados ou mais submetidos à repressão. Vão procurar para colocarem os seus setores financeiros nos países onde os juros são mais altos. Vão procurar para colocarem o seu elemento gerencial, sua direção, os países onde a qualidade de vida é mais alta. Então, eles tiram o melhor benefício de tudo que é possível através do planeta, jogando com as diferenças regionais. Essa é uma flexibilidade que a nova tecnologia permite. Que terrível isso, que provocação violenta, hein? É Soros e Beauvais? Como é? E a situação é essa. Se algum país recusa submeter-se às demandas dessas grandes corporações, como resposta, elas simplesmente se retiram do país e o país fica entregue à maior miséria. Então, não há muito como negociar, é preciso aceitar essas condições impostas de maneira ditatorial por essas grandes corporações. É um estupro. É um estupro contra o Estado, que não tem mais poder de negociação, e contra a sociedade, que não consegue mais ter o Estado como seu agente de interlocução contra esse poder externo. Então, perde a sociedade, perde o Estado, perdemos todos nós. Quer dizer que você está falando que nós todos andando pela rua estamos estuprados? De certa forma, sim. Por outro lado, eu acho que, chegado nesse ponto, a gente bateu no fundo do poço e agora não há alternativa senão virar a mesa. E olha a guerra civil que eu perguntei. Mas a maneira de virar a mesa não é uma maneira convencional também, porque as coisas mudaram. A maneira de se conseguir restituir essa cidadania que foi esvaziada por esse processo de internacionalização é, de novo, recompondo ela numa escala global, compreendendo que agora não basta militar no país, porque militar no país significa pressionar um Estado que não tem poder de negociação, mas é preciso militar no âmbito internacional, no âmbito das instituições que cobram dessas grandes corporações que, enfim, sejam capazes de produzir alguma espécie de efeito que coloque o ser humano à frente do lucro e a preservação do ambiente à frente da exploração dos recursos.